Podcast. Muito bem, pessoal. Estamos voltando aqui, né? Agora para a segunda parte, né? A gente vai falar agora sobre o autismo. Mas antes de falar sobre isso, eu quero mais uma vez lembrar você, né, da Fico Cervejaria, né? E mais uma vez quero lembrar você que esse kitzinho aqui vai de brinde para ele aqui. Brinde do Diogo da Fico Cervejaria aqui de Bernardino. Tá passando o banner dele lá? Tá bom? Então, Fico Cervejaria, nosso apoiador, Avenida Coronel Alves Garcia, né? O bar da fábrica tem eventos lá e tem essas cervejas que estão aqui, se encontra lá. Ainda tem mais cervejas ainda diferentes. Aqui eu trouxe 3 tipos de cerveja aqui, né? 3 tipos de cerveja dele aqui. Lá tem muito mais, né? E é para quem gosta de tomar uma cerveja, né? Passa lá, né? Dá uma voltinha, conhece os eventos dele lá. Alô, Diogo, valeu. Círio Construções aqui com a gente mais uma vez. Obrigado pelo apoio da Círio Construções. Construir, reformar, financiar é Círio Construções. É aqui de Bernardino de Campos, do Reinaldo José Círio, nosso grande amigo e grande apoiador. Um dos primeiros apoiadores, está até hoje com a gente aí. Muito obrigado mesmo, viu? Círio Construções é de Bernardino de Campos, ok? Vamos lá agora falar sobre o autismo. Continuando aqui essa segunda parte, né, com o nosso amigo Walter, né, o psicólogo, né, Walter Prestes. Isso Tá mesmo. certo? Tá certo. E, bom, para quem não sabe, o assunto é o autismo e com certeza, para quem não sabe o que é o autismo, qual que vai ser a pergunta? Walter, o que é autismo? Vamos lá então, Emanuel. Autismo nada mais é do que um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, ele tem início na infância e ele tem um componente neurobiológico. Né? Como que a gente faz, então, para identificar esse quadro, né? Esse transtorno? A gente, então, utiliza o Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, que é esse livro que está aqui, né? Da Associação Americana de Psiquiatria. A gente utiliza o manual, porque o manual nos traz todas as especificações técnicas do que é o transtorno do espectro autista, né? Quando falamos em autismo, nós falamos de um espectro. O que quer dizer um espectro? Quer dizer que ele se apresenta em vários níveis, em vários graus. Ou seja, tem início na infância, né? Então a pessoa com transtorno do espectro autista, ela nasce com esse transtorno. Ela não adquire em vida. Ela já nasce. Então ele é genético, né? Ele é um transtorno genético. Quais são as características desse transtorno? Ele é dividido em 2 aspectos. Primeiro, é um déficit na comunicação e na interação social. É isso que eu ia perguntar para você. Como é que um pai e uma mãe, né, consegue identificar? Ela consegue identificar assim nos primeiros meses de vida da criança? Não consegue identificar? É difícil? Tem como fazer isso? Vamos tentar primeiro conceituar o transtorno para a gente poder falar Certo. sobre o diagnóstico, né? Ah, tá. Entendi. São 2 aspectos que a gente pode elencar, que estão no Manual Diagnóstico Estatístico, né, dos Transtornos Mentais, o DSM. Primeiro, há um déficit na comunicação social e interação social. O que é isso? Isso é o seguinte, nós vamos observando então que essa criança, ela não consegue estabelecer uma comunicação. Ela não consegue estabelecer uma interação ali social, uma comunicação. Linguagem deficitária. Qual que é o primeiro sinal que a gente vai identificar numa criança, por exemplo? É a dificuldade na fala. Um atraso na fala. Esse é o primeiro sinal. Então, uma mãe que está observando que a sua criança, que deveria começar a falar as primeiras palavras em torno de 1 ano ali, 1 ano e pouquinho, ela vê que essa criança não fala. Essa criança, ela não estabelece, às vezes, um aspecto também de comunicação, que é o quê? Ela não aponta, muitas vezes, o que ela deseja. Ou quando você fala com ela, ela não olha nos teus olhos. Ou ela não segue um comando. Quando você fala assim, Mariazinha, pega tal coisa pra mim. Ou você coloca alguma coisa na mesa, ela finge que não é com ela. Ou seja, ela não tem essa interação social, ela não consegue entender esses símbolos, essa semântica, esses sinais do ambiente. Ou seja, como se ela estivesse ali no mundo dela.
É o que o pessoal sempre fala, né? Que o autismo, ele tem o mundo dele, né? Perfeito, tem um mundo dele. Precisa aprender a entrar no mundo deles ali, pra entender, né? Isso. A gente vê muito isso, às vezes, até em televisão, né? Tem autista que não gosta que você toca nele. Isso, eu vou falar sobre o segundo aspecto, que vai ser esse daí. O primeiro é comunicação e interação social. A gente vai perceber ali que existe um déficit, tá? Lembrando depois que nós vamos falar dos 3 níveis. Nível 1, nível 2 e nível 3, tá? Que aí ele é diferente em cada nível, esses aspectos. Pro segundo item, então. O A, né? Ele é dividido em A e B. O A seria, então, os aspectos da comunicação, déficit de comunicação e interação social. E o B seria o quê? Seria, então, padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesse e atividade. Seria o quê? Seria aqueles... por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A gente vai observar que na criança, o adolescente, autista, né? Ele tem interesse, às vezes, muito exacerbado por uma coisa específica. Ele é fascinado por uma coisa. Ele é fascinado por uma coisa, então ele só fala de dinossauro, ele quer saber da onde veio os dinossauros, os tipos de dinossauro, ou ele quer falar do universo, ele quer saber dos planetas, só fala do planeta, só estuda planeta. Ele fica fascinado Ele fica fascinado naquilo, fica repetitivo e restrito, né? É um comportamento ali restrito, ou de interesse. Outra coisa que nós podemos observar nesse aspecto, né? No B, seria o quê? Seria também, por exemplo, as estereotipias. O que é isso? Estereotipia seria comportamento repetitivo sem muita lógica. Por exemplo, ficar fazendo assim, fazendo assim, gesto repetido. Ou com fala. Oi. Entendeu? Seria comportamentos que se repetem. Isso seria estereotipia. E o que a gente vai perceber é que às vezes quando então essa criança ela tá mais nervosa porque alguma coisa tá deixando ela mais irritada, ela muitas vezes aumenta a estereotipia dela para ela se regular emocionalmente. Quando ela desregula emocionalmente, ela muitas vezes faz a estereotipia também para tentar regular, para ficar mais calma, sabe? Esse é um outro aspecto importante. Só de você falar, né, pro que você tá falando aí, eu imagino como deve ser difícil para uma mãe ou para um pai lidar com uma situação dessa, né? Deve ser assim... difícil, né? Quando não tem a orientação de um profissional, não procura um profissional. Sim. Às vezes acha que, não, mas é assim mesmo. É nada, isso aí vai passar. É coisinha de criança. Acontece muito isso aí, né? Mano. Olha, eu acho que uma coisa que a gente tem que tentar compreender bem é o seguinte. Que muitas vezes, por desconhecimento técnico, essa mãe que está achando que essa criança tá com atraso, tá com algum comportamento estranho, leva ao pediatra, leva ao profissional de saúde. E às vezes ele fala o seguinte: cada um tem seu tempo. Essa é a velha frase. Isso é um desserviço que faz, entendeu? Para essa mãe que está observando, né, uma defasagem no comportamento. Por exemplo, vamos imaginar que essa criança tem 2 anos e meio e ela não fala ainda. Por exemplo, se você vai especificamente num psicólogo, eu tenho certeza que ele vai ter, hoje, né, já tem isso, a técnica, né, de entender o que está acontecendo. Mas e quando uma mãe dessa procura um médico, né? Hoje em dia a gente fala um clínico geral, deve ser um pouco mais difícil. Ele deve ter os estudos dele lá, mas deve ser um pouco mais difícil para ele. Na verdade, Emanuel, a partir do momento que essa mãe percebe que esse filho tem um atraso, um comportamento que é um pouco peculiar, ela vai procurar quem? É uma criança, ela vai procurar o certo, seria ela procurar um pediatra, né? Quem que é o profissional responsável por criança? O médico de criança? O pediatra. Mas o pediatra, ele tá apto para interpretar isso daí? Saber uma situação dessa? Ele deveria estar apto para entender o que se espera de um comportamento para aquela faixa etária. Ele estudou para isso, ele deveria estar apto para isso. Se ele não está apto para isso, ele precisa rever né, os conceitos, os estudos dele, mas ele deveria estar apto para isso. A criança fala... quando que a gente vai observar, por exemplo, o comportamento de fala da criança? De tal fase a tal fase, ou seja, por exemplo, dos 8 meses a 1 ano e 2 meses, ela tem que já iniciar as primeiras palavras. Quando que ela anda? Quando que ela, então, começa a ter um comportamento XYZ? Isso tem fases no desenvolvimento dela, janelas ali, né, cronológicas que ela deve apresentar aquele comportamento. O pediatra tem por obrigação saber. Certo. Se ele não sabe,
né? Aí fica difícil, mas se ela foge dessas janelas, ou seja, se essa criança ela não está falando na época certa, tem que se investigar. Ou senão, se ele não sabe, ele passa a bola, né? Olha, a mãe tem que procurar ali um especialista. Um Isso psicólogo, mesmo. não sei se esse é o psicólogo. Não, nesse caso do pediatra, por exemplo, ele deveria saber, né? Tá. Mas caso ele não consiga identificar isso, ele vai passar um neuropediatra, por exemplo. Um neuropediatra poderia estar investigando isso mais a fundo, que é uma especialidade da especialidade. Entendi. Neuropediatra, né? É um pediatra especializado na parte neurológica, vamos dizer assim, do neurodesenvolvimento. E eu falei com você no começo, você deu uma explicação ali. Mas então é difícil para uma mãe, pelo que você falou agora que eu entendi, para uma mãe detectar, ela só vai detectar quando ela consegue detectar, quando ela percebe na fase de fala do filho que está atrasado, que não está acontecendo. Antes disso, ela não consegue. Um dos primeiros sinais que ela pode identificar, um suposto caso de autismo, é nessa interação social e na comunicação, que é o primeiro item do DSM que ele cita ali para o diagnóstico, que é o quê? É no como se estabelece essa relação, essa interação social. Quando a mãe pega o bebê e coloca ele para mamar, por exemplo, no peito, né? O que esse bebê faz? Entendeu? Esse bebê mama sem olhar para ela. Esse bebê não toca ela, não faz carinho, não troca olhar com ela, não troca carícias com ela enquanto está mamando. Ele mama e fica quietinho depois e nem interage. Então aí a gente já vai percebendo desde novinho, antes de 1 ano de idade, os primeiros meses, né? Não tem como ela perceber. Tem como ela perceber. E com certeza a mãe, né? Mãe conhece o filho, né? E é por isso que conhecimento é poder, conhecimento é libertador. Porque a partir do momento que essa mãe tem o conhecimento, ela pode detectar os primeiros sinais. Já percebe ali. E procurar um profissional. Olha que interessante, cara. E só continuando pra gente finalizar o conceito de autismo, eu acho que é interessante, Emanuel, a gente falar sobre as estereotipias, tá? Mas também sobre essa ou hipersensibilidade, seja ao toque, à textura, ao som, à cor, né? Então a gente vai observar que uma pessoa com autismo, muitas vezes, ela tem seletividade alimentar. Ela quer se alimentar só de alimentos verdes. Ou só de alimentos com determinada textura. Né? E isso é outro aspecto para o diagnóstico. E outra característica do comportamento de uma criança autista. Sabe? Então, às vezes, por exemplo, a questão de som. Nós temos muitas crianças autistas que não toleram som, barulho. Uma criança que não gosta de comer de tudo, que é ruim de comida. E aí, não confunde? Pode confundir. Mas... O que eu comentei inicialmente? Que o primeiro aspecto para a gente identificar um diagnóstico é entender as questões de defasagem de comunicação e interação social. Então, ela tem seletividade alimentar, ela não quer comer determinados alimentos. Mas se ela se comunica bem, se ela entende o sinal, se ela tem a reciprocidade socioemocional, que seria o quê? Se colocar no lugar do outro, entender que agora a mamãe está falando, você espera. Se ela consegue entender os sinais do ambiente e interagir socialmente, ela não tem autismo. Na verdade. Melhorando essa colocação, ela pode ter nível 1 de autismo, né? Vamos dizer assim, um grau de suporte nível 1. Então ela tem um autismo que é muito leve, vamos dizer assim, que tem poucos prejuízos na comunicação, e isso ser quase que imperceptível. Eu tive já muitos pacientes com autismo nível 1 que aparentemente é difícil você detectar alguma alteração nesse comportamento. Eu vou abrir um parênteses aqui agora, vou falar algo assim, vou me arriscar de novo aqui. Sim. Você não acha que às vezes, assim, ou era pouco falar desse assunto, ou os casos aumentaram? Porque parece que tudo hoje nas crianças, tudo hoje é autismo. Tudo hoje é autismo, tudo hoje é autismo. É o que você falou agora, né? Tem as classificações. Isso. Autismo nível 1, nível 2, nível 3. Mas parece que tá uma onda de tudo é autismo. Parece que assim, mais uma vez aqui, eu tô correndo esse risco com você aqui. Não, parece que assim, na época sua, ou até na época minha, que é quase a mesma coisa, assim, há uns tempos atrás, vamos falar assim, há uns tempos atrás, parece que os casos de autismo quase não se falavam muito. Eu acho que é isso, né? Acho que
não se falava muito, né? Porque agora, igual eu falei agora, mas eu vou repetir de novo. Parece que agora tudo, uma criança, ela vai lá, é autismo. Parece que assim, sabe, tudo, qualquer coisinha é motivo para ser autismo. Sei. Então, Emanuel, eu acho que o desconhecimento sobre o tema leva muitas vezes pais, professores, educadores e a sociedade de forma geral em estar rotulando o comportamento. Nós não podemos também, ao mesmo tempo, achar que não se aumentaram os diagnósticos. Realmente, os diagnósticos aumentaram. Mas aí eu vou te explicar o que aconteceu. Nós temos um órgão nos Estados Unidos que chama CDC. É um Centro de Controle e Prevenção de Doenças, que é ali organizado pelo Ministério da Saúde dos Estados Unidos. Eles fazem alguns relatórios, então, para ir acompanhando determinadas doenças, determinadas evoluções de quadros, etc. e tal. Por exemplo, no último relatório do CDC, que foi agora publicado em abril, nos Estados Unidos, quais informações ele nos trouxe ali a respeito desse tema? Primeiramente, hoje foi então, vamos dizer assim, detectado, concluído que nós temos então, a cada 31 crianças de 8 anos, um autista. A cada 31, um é autista. Nossa. Tá. Mas o que nós tínhamos em 2004? A cada 150 crianças, um autista. Por que aumentou? O que aconteceu com esse índice aumentou? Né? Eu acho que é uma coisa que vem muito a nossa curiosidade, sim, né? Sim. Bom, primeiramente, são vários os fatores envolvidos. Primeiro, esse DSM-5, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que foi lançado em 2013, ele já nos traz algumas modificações no diagnóstico. Por exemplo, o que nós tínhamos antes como síndrome de Asperger, que é o autismo nível 1, que é aquele autismo que muitas vezes não tem nenhuma alteração na questão intelectual, de inteligência. Então, é um autista que ele não tem nenhum déficit intelectual, nenhuma deficiência intelectual. E muitas vezes até ele tem um aprendizado acima da média da população, por exemplo. Então, o que acontece? A síndrome de Asperger hoje é considerado autismo nível 1. Até porque, às vezes, você falou agora de inteligência, né? Talvez fechando o primeiro parênteses, mas talvez até continuando ele. Geralmente, uma das coisas que as pessoas detectam o autismo, assim, numa fase um pouco mais avançada é a inteligência, né? Porque são crianças, até adolescentes, se tornam de extrema inteligência, capazes de fazer coisas que, às vezes, muitas das vezes, um ser humano comum não consegue fazer, às vezes interpretar uma situação, às vezes... até mesmo, vou falar uma besteira, mas vou arriscar aqui, não tem problema não. Inventar uma coisa, resolver um problema. A gente vê casos aí borbulhando aí, né? Alguns chamam até de superdotados, porque tem bastante superdotado que é autista também, né? Tem bastante, não tem casos assim, né? Olha, o nível 2 e nível 3 de autismo, nós vamos ter quase sempre um comprometimento intelectual, tá? O nível 1 que nós vamos ter, às vezes, um índice maior de desenvolvimento intelectual. Então, o 1 seria esse nível intelectual. O 2 já vai cair, vai diminuir, não é isso? O 2 e 3 é um nível de suporte maior. Por exemplo, um autismo nível 3, certo. Muitas vezes nós vamos encontrar um autista não verbal. Ele não fala. Meu Deus. Ele não fala e a comunicação dele é muito rudimentar. É muito rudimentar. Olha, um autista nível 1 poderia estar aqui conosco, participando do podcast e até interagindo sobre esse assunto, falando, tentando construir premissas. Um autista nível 1. Um autista nível 2, nível 3, ele não conseguiria estar aqui muitas vezes sentado, muitas vezes nem estaria falando, nem se comunicando. Ou seja, ele poderia sentar aqui, olhar para você e daqui 2, 3 minutos ele ia levantar, ele ia andar por aqui, ele ia ficar batendo na mesa. Hiperativo. Não hiperativo, não no conceito hiperativo, mas sim, ele não ia estabelecer uma comunicação. Ele não ia conseguir entender os sinais desse ambiente. Que aqui não se pode ficar batendo na mesa, que aqui não é o momento de levantar. Ele não entende os sinais do ambiente, as premissas. Que às vezes o pai ou a mãe que está despreparado
Ah, esse menino tá com birra, né? Tá fazendo birrinha. Perfeito. Não acontece isso, né? Esse menino tá birrinha, não posso ir em nenhum lugar que esse menino quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer pular, quer... Agora imagina o seguinte, Emanuel. Se o autista, principalmente nível 2, nível 3, ele não entende as regras sociais, os sinais sociais, ele não consegue fazer essa interação, ele não entende esse padrão nosso de regras e valores sociais, é muito compreensível que a gente vá, por exemplo, a um restaurante, ou a gente vá na igreja, a gente vá em algum lugar social, e ele chegue lá enquanto todo mundo chega e senta para acompanhar ali, seja para se alimentar, seja para acompanhar uma palestra, acompanhar uma pregação, ele não entenda que ele tem que chegar ali e sentar. O que ele vai fazer muitas vezes? Ele vai sair, ele vai andar, ele vai levantar quando todo mundo está sentado, ele vai começar a correr, ele vai começar a bater palma. Por quê? Porque ele não entende as regras, ele não entende esse contexto social. Por isso que a gente está falando da comunicação. As regras para ele é o mundo dele. É as regras dele. É as regras dele, é aquilo que ele tem vontade de fazer. Chegou numa sala de aula, tá todo mundo sentado, ouvindo a professora falar, e ele muitas vezes vai estar fazendo o quê? Vai estar de cabeça baixa, batendo na perna. Olha. O que isso tem a ver com o contexto daquele ambiente? Não tem nada a ver para nós. Então, como que a gente vai pensar a questão da inteligência? Como que essa criança, por exemplo, ela vai desenvolver a inteligência a nível do que se espera de uma normalidade? Como que ela vai aprender se ela não está ouvindo? Como que ela vai aprender se ela não está interagindo? Ela vai ter um déficit intelectual. Mas aí nós estamos falando do autista nível 2, nível 3. Certo. Porque o nível 1, muitas vezes, consegue tranquilamente ter uma vida muito próximo do normal, vamos dizer assim. Eu acho habitual. Será que os casos do nível 1, por exemplo, ele pode ser assim, antissocial, né? Isso, o nível 1 que a gente vai observar é que ele tem uma dificuldade em estabelecer premissas sociais mais complexas. Por exemplo, vamos imaginar um adolescente autista e ele então, ali nos seus 15, 16 anos, ele começa a despertar a sexualidade dele. Como que ele chega numa menina? Por exemplo. É porque ele é antissocial, ele não conversa. Às vezes ele vai chegar na menina e só falar, viu, você gosta de tal coisa? Viu, você viu tal coisa? Ele vai falar só de um assunto, por exemplo. E aí a menina vai olhar e falar assim, nossa, ele é um pouquinho estranho, né? A juventude é complicada. Só que a gente não pode esquecer do seguinte. Isso nós estamos falando nível 1. Uhum. Nível 2, nível 3 não teria essa capacidade, vamos dizer. De pelo menos tentar se comunicar. Ele não faria essa comunicação. Agora, o que é bom a gente aqui tá dizendo é que aí nós estamos falando das características. Uhum. Existe tratamento, né? Sim. Existe tratamento para que ele possa evoluir, para que ele possa evoluir nesses déficits, nessas dificuldades que ele tem. Existe tratamento para isso. Apesar de ser muito precário ainda, né, os tratamentos no SUS, os tratamentos em muitas clínicas. Mas existe tratamento para que ele possa evoluir, né? Entendi. Talvez a gente vai continuar o assunto aqui, mas nós vamos partir agora para um outro tópico, né? Que seria, talvez, o que é mais falado também, né? Não que tudo que a gente falou agora também não é falado, né? Importantíssimo também. Mas eu acho que a dificuldade que uma criança dessa, né, deve sofrer, por exemplo, numa escola, né? Os bullying que deve sofrer e como é que faz, né, Walter? Como é que lidar com uma criança dessa? Como é que um profissional vai lidar? Como é que um pai... O bullying na escola, essa questão do bullying mesmo, né? Eu acho muito importante a gente estar falando sobre a adaptabilidade dela na escola, porque a gente não precisa nem abordar o assunto específico do autismo, né? Do autista, né? Da criança com espectro autista, mas sim da gente falar do diferente, né? Da pessoa que se destoa da maioria, da pessoa que tem um gosto peculiar, né? Vamos imaginar um menino lá que tem um cabelo comprido, né? Ou de uma pessoa que só anda de preto, no meio de uma pessoa, né? De roupas pretas, com anéis, num grupo de pessoas que tem outros costumes.
nós estamos falando aí do diferente, né? Qualquer pessoa que destoa um pouco da maioria sofre bullying Estilo muitas vezes. Na juventude. Sim, sim. A gente observa que ela sofre com essas questões da inclusão, né? Com essas questões da aceitação dos pares, do grupo, né? Isso uma criança normal, né? Mas aí eu acho que a gente pode transferir pro autismo, mas pensar dessa maneira, sabe? O quanto a escola, o quanto os locais públicos estão preparados para lidar, receber pessoas diferentes. E eu não tô nem aí dizendo a deficiência, né? Porque o autismo ele é considerado um quadro de deficiência. E os deficientes que precisam, por exemplo, de estruturas mais adaptadas, né, de locais mais adaptados para recebê-los. Como que a gente imagina essa inclusão ou exclusão escolar, né? Eu não falo nem de só a nível de Bernardino, né? Mas eu falo a nível de país, né? Infelizmente, as adequações para deficientes são precárias, né? Sim. Eu não falo nem a nível de Bernardino, né? Eu falo em vários países aí, você vê, escola mesmo, de repente, né? A gente tratando bem nessa questão aí do autismo, né? A gente continua nessa questão, mas também repartilhando com você essas questões aí, né? Acho assim que o despreparo, infelizmente, ainda é muito grande, mas também, Walter, eu fico pensando que o investimento também dos municípios, talvez, né, das cidades, sejam muito poucos, né? Profissionais, né? Preparar, dar cursos, abrir vagas, de repente, para profissionais dessa área. Né? De repente, ajudaria. Na escola, por exemplo, eu fico pensando assim, vamos manifestar agora aqui sem problema nenhum, que eu acho que não tem nada demais nisso. Sim. Eu tô diante de um profissional, né? E eu tô conversando com ele aqui e talvez tive até dúvidas minhas. Na escola. Tá. O projeto do governo é inclusão social. Sim. Perfeito. Né? Acho que até hoje até tem, se não me engano, tem salas que tem dois professores ou 3 professores, se não me engano, agora que tem. Mas acho que deveria ser, sabe? Porque. Tem um maior incentivo, né? Sim, tem mais profissionais, eu sei. Mas devia de focar um pouquinho mais, né? Você quer inclusão social? Perfeito. Você tá fazendo inclusão social? Perfeito. Mas vamos melhorar? Vamos fazer um negócio melhor? O que a gente vê é que todo sistema público, né? Eu acho que desde Brasília até Bernardino de Campos, né? Sim. Grandes capitais. Todos nós observamos que a precariedade ela é significante em relação à infraestrutura, à inclusão, a preparar, né? Estamos falando aqui no âmbito da educação, mas isso também serve para a saúde, Sim. tá? Uhum. Nós temos tratamentos aí que são extremamente precários, não atendem à necessidade, por exemplo, do que se preza num tratamento, por exemplo, no caso específico do autismo. Né? O autismo, ele requer um tratamento mais especializado. Né? Hoje, por exemplo, o que nós temos de padrão ouro para tratar autismo chama-se análise do comportamento aplicada, que é a ABA, né, o nome. Né? A ABA é um tratamento que muitas vezes é multidisciplinar, são muitos profissionais envolvidos, então nós precisamos estimular a comunicação, a fala, né? E tantas coisas com essa criança que nós precisamos de psicólogos, nós precisamos de fonoaudiólogo, de fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. Isso. Dentro de uma abordagem que a enorme maioria dos locais não ofertam, que é a análise aplicada do comportamento. Eu não tô, para deixar bem claro, eu não tô criticando somente a saúde, eu não tô criticando somente a educação e outras coisas aqui. Eu tô falando no contexto geral, né? Tô falando aqui da precariedade, porque a gente fala tanto, eu vejo tanta propaganda na televisão, inclusão social, beleza. Mas dá pra fazer, mas talvez precisaria aumentar, né? Aumentar essas questões, né? Profissionais, né? Porque uma sala, professor ali com 40 alunos ali, tem um aluno lá que é autista, tá ali no meio. Mas é impossível executar a inclusão social dentro desses contextos. Eu falei só isso. Esse desenho, aluno cadeirante, né? Tem que levar alguém junto. Mas, poxa. Então, vamos imaginar a nossa cidade aí, né? E aí não é culpa de prefeito, de ninguém. Não estamos fazendo isso aqui, pelo amor de Deus. É da estrutura mesmo. Não estamos fazendo isso aqui. Um cadeirante hoje, como que ele transitaria em Bernardino? Então. Já parou para pensar? Mas aí, ok, vamos extrapolar. Em Ipauçu, em Santa Cruz, em São Paulo, como que ele transita? Sabe? Então a gente tem muitos obstáculos. Então a inclusão hoje no Brasil,
é uma piada. Então, É uma isso que eu piada. quero chegar. Não é só falar que você aplica a inclusão social. Gente, mais uma vez, não estou falando aqui somente de Bernardino de Campos. Todos os locais. Não estamos aqui para criticar, para forma discutir política, pelo amor de Deus. Esquece isso daí. Estou falando de outro assunto aqui. Uhum. Tá? Talvez aqui até dois munícipes conversando e falando de outras cidades. Com certeza. E faz parte daqui também, pode ser, mas não estamos criticando. Estou Sim. falando do tema inclusão social, focado aí, né, no caso aqui o assunto no autismo, mas também que por tabela acaba ecoando no cadeirante, no deficiente em si, né? Qualquer deficiência aí Quando nesse fala de caso. inclusão social, falar sobre isso daí, né? O despreparo que existe hoje, né? Quero inclusão, mas ei, vamos aumentar isso daí, né? É caro, lógico, a gente sabe que é caro, não é barato toda essa estrutura. Só que a gente precisa pensar que se nós não começarmos a mobilizar para isso, a gente vai ter um problema social. Porque, vamos imaginar o seguinte, os autistas nível 2 e 3, eles necessitam de terapia intensiva, de 20 a 30 horas de terapia semanal, por exemplo. O Estado não tem condição de estar custeando isso na maioria das vezes. Outra coisa, o que vai acontecer? Esse pai, essa mãe hoje, que está se dedicando a essa criança, e o dia que eles partirem? Como que esse autista que não se comunica, que não fala, isso mesmo. Quem é que vai cuidar dele? O Estado vai ter que fazer alguma coisa, sabe? Então, assim, é preciso pensar sobre isso. Eu sei que não é uma coisa fácil, isso não é uma coisa simples, mas nós precisamos discutir esses assuntos, sabe? Legal, gente. Essa parte se alongou até um pouquinho mais, porque, gente, vamos deixar bem claro aqui. Ninguém está falando que se você tem o seu filho autista, você tem o seu filho deficiente, deve ficar em casa, não deve levar para a escola, pelo amor de Deus. Ninguém que é contra isso. Né? Sim. Porque você pode interpretar isso. Não, de forma alguma. Tá falando que tem que deixar em casa. Não é isso. Tá falando do despreparo que tem hoje os sistemas para receber, né, um deficiente, né? E é por isso que é importante a gente ter um podcast para falar sobre isso, a gente ter grupos, por exemplo, aí de apoio, rede de apoio, grupo de pais, associações. Por exemplo, hoje, semana passada, né, finalizei a gravação de um curso, né, para uma plataforma digital. Né, a plataforma se chama Apit. É www.apit.com.br. Olha lá, gente, acessa lá. Lá, então, é uma plataforma, por exemplo, que vem fazer esse serviço de orientar, de esclarecer, através de informações, de textos e também de cursos, aulas para pais, para pessoas que trabalham com essa área, né? Tanto o autismo, quanto o transtorno déficit de atenção e a hiperatividade, quanto o TOD, né? Que são transtornos muito comuns hoje, né? Tem alto índice de diagnóstico, né? Então, por exemplo, essa plataforma ela vem fazer esse papel, que é para dar uma estrutura aos pais, que é estabelecer esse elo de comunicação, porque as famílias estão muito desamparadas, elas não sabem a educação, a escola, o posto de saúde, os profissionais tem muito ainda, estão muito aquém ainda de um bom acompanhamento, de um bom apoio. Então nós temos que procurar o que há de melhor, o que há de qualidade aí, por exemplo, nas redes sociais, na internet, né? Então, qual que é um grande problema aí? É estar também sendo mal orientado. Entendi. Esse é um ponto também que a gente tem que combater, a má orientação. Então, vamos procurar profissionais que trabalham com terapias, trabalham com abordagens baseadas em evidência científica. E essa plataforma Pitch, por exemplo, ela vem trabalhar com profissionais respaldados na ciência, na evidência científica. Então, isso é muito importante você ter um espaço desse. Eu gostaria de citar dois profissionais. Pode falar aí, que eu acho que é muito importante para a gente poder ter como guia quando nós temos dúvidas a respeito de autismo, né? Nós temos um neurologista de Curitiba muito bom, é um neuropediatra de Curitiba muito bom. Ele chama Paulo Liberalesso. Paulo Liberalesso, especialista em autismo. É uma pessoa ao qual, um profissional, um médico, ao qual as informações são pautadas na ciência, tem muito fundamento, tem muita didática, um profissional com muita experiência. Nós temos também o Lucelmo Lacerda, que é um outro profissional que tá trabalhando com autismo há muitos anos e pode dar as melhores informações para nós. Olha que legal.
Então a gente tem que procurar essas informações e não ficar isolado, ou também ficar procurando, às vezes, terapias ou ferramentas ou profissionais que não têm preparo para estar lidando com o assunto. E isso vai, conforme o diagnóstico está crescendo cada vez mais, isso vai aparecer assim, para muitos profissionais, né? Legal, que informação importante. Às vezes a pessoa fica perdida, né? Sim. Talvez vai entrar agora no próximo tópico nosso aqui. Gente, isso vai até para corte, hein? Vou deixar isso aqui para corte, que vai chamar bastante sua atenção. Vamos lá, então. Recebi o diagnóstico de TEA. TEA, ele vai explicar o que é TEA. Ele já falou já, né? Isso, TEA. Transtorno do espectro autista. O TEA é o autismo. Então vamos lá, né? Reformular aqui, então. Posso falar assim, né? Pode, lógico. Recebi o diagnóstico de autismo do meu filho. E agora? O que é que eu faço, Walter? A partir do momento que a gente recebe o diagnóstico, nós temos então que procurar o quê? Nós temos que procurar apoio. Por quê? Ao momento que a gente recebe o diagnóstico, a gente vai vivenciar, muitas vezes, um luto. A gente vai vivenciar uma crise, um conflito, porque toda criança, por exemplo, ela é idealizada. Ela é idealizada como o quê? Como alguém saudável, como alguém perfeito, como alguém com todas as habilidades a de se desenvolver. Mas quando a gente recebe um diagnóstico de um transtorno do neurodesenvolvimento, no caso o autismo, a gente sabe que essa pessoa vai precisar de apoio, que muitas vezes ela não vai conseguir conviver em sociedade com os seus pares, como os demais, ditos típicos, né? Que tem um comportamento, entre aspas, normais, entendeu? Então ela vai precisar de apoio. Então, imagine se a crise, quando a gente começa a imaginar que ela não vai, muitas vezes, ter um trabalho como os demais, não vai conseguir executar um ofício, que ela não vai conseguir ter um relacionamento, que ela não vai conseguir ter amiguinhos, ela não vai conseguir ir num cinema com seus amiguinhos adolescentes. Dependendo então, da fase, da etapa do autismo nível 2, 3, não vai conseguir. Já não consegue. Vai ser muito difícil. Então, imagina a crise que isso acaba acarretando. Então, essa mãe, esse pai, quando recebe o diagnóstico, ele tem que procurar os apoios profissionais, a comunidade, pessoas, mães e pais de autistas. Ou seja, também essa mãe, esse pai precisam de um psicólogo para ajudar. Com certeza. Quando eu fiz a gravação desse curso para a plataforma Pitch, eu justamente estou ali falando sobre o apoio aos pais. Sobre como esses pais vão lidar com isso. Como que esses pais vão agora fazer a adaptação das suas vidas com uma criança autista. Porque, basicamente, tudo vai mudar. Por exemplo, se esse pai ou essa mãe tem um filho normal e tem um filho autista, são situações diferentes, né? São, por exemplo, nível 2, nível 3, provavelmente, em 90% dos casos, essa mãe não vai poder trabalhar. Tem que cuidar. Vai ter que cuidar integralmente dessa criança. E esse pai vai ter que trabalhar o dobro do que ele, então, imaginou que ele deveria trabalhar para ele conseguir custear essa, né? Toda essa estrutura e as terapias. Quando muito, né, Walter? Não é aquele pai que a hora que viu que o tempo fechou, tem uma criança autista aqui agora, ele, ó. Isso é outra coisa que eu abordo. Esse é um outro assunto que eu abordo nesse curso aí que eu então ministrei para a plataforma Pitch, que é o quê? Quais são os obstáculos que uma família vai enfrentar quando ela se defronta com o diagnóstico de autismo? A gente precisa entender o seguinte: essa mãe é casada, ela tá casada, ela tem um companheiro, que às vezes ela é uma mãe solo, ela é uma mãe que tá separada. Ali, né? Como que ela vai, então, realizar tudo isso sozinha? Ela é uma mãe com ela tem irmãs, ela tem mãe que pode ajudar ela, ou ela não tem ninguém? Como que ela vai executar isso daí? Ela tinha um trabalho, ela tinha um emprego, principalmente registrado. Ela agora, então, ela vai ter que faltar quase todos os dias o emprego dela para ela acompanhar na terapia esse filho. Como que ela vai sobreviver? Esses são as questões, muitas vezes, que até os tratamentos, os profissionais ignoram, muitas vezes. Vamos tratar essa criança, vamos estimular ela com a aba, etc e tal, vamos fazer esse trabalho comportamental com a criança. E a família? E os pais? E a mãe? Ali, né? E o suporte? E é disso que eu gosto de trabalhar com a terapia cognitivo-comportamental. Eu trabalho muito orientação aos pais, sabe?
Ô, Walter, uma dúvida. A criança autista, ela também é tratada com medicamentos, né? Ou só com terapias? Não existe medicação pro autismo. Tá vendo? Eu não sabia. Você pode achar que a minha pergunta foi boba, viu? Não, Mas eu tô perguntando talvez o que você queria perguntar aí. A terapia padrão ouro é a ABA. É uma terapia comportamental. Tá. E aí, o que nós vamos observar? A enorme maioria dos quadros de autismo tem uma comorbidade. Tem um outro transtorno junto. Muitas vezes um TDAH, por exemplo. Ele acompanha junto. Acompanha. E até o que eu falei agora pra você agora, a hiperatividade pode estar inclusa também nisso. Pode. Muitas vezes ela tá junto com o autismo. Aí o que nós podemos fazer? Nós vamos medicar certos comportamentos. Por exemplo, para a questão da desatenção, às vezes o neuropediatra, o psiquiatra infantil, ele vai receitar uma medicação. Né? Um metilfenidato, uma ritalina, um Concerta, alguma medicação para tratar a desatenção dessa criança, que também tem autismo. Mas o autismo em si não tem medicação. Não tem. Não, nenhuma medicação é receitada para o autismo. Se tiver uma medicação, nesse caso, é para tratar esse tipo de... Algum sintoma, algum aspecto, alguma característica do quadro, mas não o quadro em si. Ninguém vai se curar do autismo e ninguém vai ter o autismo, vamos dizer assim, melhorado através de medicação. Até porque, né, o próximo tópico nosso aqui, tudo isso vai mudar totalmente a rotina da família. Você falou agora, né? No caso de uma mãe, se a mulher é mãe solteira, ela vai ter que... Totalmente. Mãe solo, né? Mãe solo, que é a palavra moderna hoje. É. Ela vai ter que viver em prol do filho, né? Vai mudar tudo. Ainda mais se ela estiver sozinha. Quando tem uma avó, tem uma tia, tem alguém que ajuda tudo isso, né? Por isso que é importante que o sistema... esteja preparado para acolher, para apoiar. É por isso que é importante também a rede de apoio. Eu falo muito da rede de apoio, associações de autistas, grupos de pais de autistas, para que então possa um ajudar o outro. Porque pelo menos até o período, às vezes que tá às vezes até que tá, não tô falando de que quer transferir o cuidado, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero dizer. Mas às vezes até o período que tá, às vezes, num tratamento, que tá, às vezes, numa escola, com profissionais ali, com certeza, preparados para isso, é o tempo até que, às vezes, a mãe consegue ter pelo menos um fôlego para dar uma respirada, né? Perfeito. Ajudar. Que é uma rede de ajuda, né? De apoio, né, que você falou agora. Mas imagina o seguinte, uma professora com 40 alunos, onde ela tem um aluno autista, nível 2, nível 3. Que não para em sala de aula. Você imagina isso hoje na escola pública? Numa cidade como a nossa? Como que realiza o serviço? Por mais que tenha um professor de apoio ali, ou um outro profissional ali apoiando, olha a dificuldade, né? Então, assim, é algo extremamente difícil de lidar, realmente é um desafio para nós, que a gente tem que debater, discutir. Não tem receita pronta para isso, não tem um modelo ideal, né? E eu acho que é mais interessante, né, Walter? Talvez é bom a gente trazer isso aqui à tona, né? Não adianta você ter vergonha e não falar sobre esse assunto, não procurar um profissional por vergonha. Não. Meu filho é assim, eu tenho vergonha de meu filho ser assim, e envolve uma série de coisas. Talvez você está entendendo o que eu quero dizer. E a inclusão, ela requer que se exponha também, sabe? Se você ficar escondendo seu filho dentro da sua casa, né, os demais não vão nunca se deparar com isso para poder aprender, se adaptar, construir formas de incluir, né? Porque eu vejo pais que que não pega o filho, vai pra escola porque ele é assim, vai na escola, tem lá, tudo bem, se recebe bem, chega em casa, tranca em casa, você não vai sair daqui de casa, não. Deixa ele dar trancado. Não sai pra socializar, tem que arriscar. Até vi uma mãe... apoio, né? Eu vi uma mãe que eu achei assim... muito bonito o que ela fez. Não vou falar o nome aqui, não quero falar, a gente não deve falar também. Sim. Sem autorização, não mais, né? Mas eu posso falar da situação que eu vi. Uma mãe pegou um filho, levou no parquinho, que eu acho que, pelo que você falou aí, esse menino devia ser nível 2. Tá. Né? Ele já era meio... Né, fala, ignora, parece que ignora a gente, tá falando, sai, vai pra lá. Entendi. E a mãe, coitada, nova, vai lá, pega, não, vem aqui, filhinho e tal. E até minha filha, eu acho que até feliz de ver isso, né? Minha filha foi lá, ficou perto dele ali, conversou com ele. E a mãe falou assim: nossa, como você tem paciência e tal, né?
Porque eu sei que se ela é assim, porque a gente ensina, e porque com certeza porque a minha esposa ensina, Perfeito. né, a viver com as diferenças. Isso, né? E eu vi que ela ficou perto, que ela não ficou assustada, né? Sim. Depois eu falei assim, filha, mas não, pai, eu vi que ele é diferente, né? Sim. E ela ficou perto. E a mãe ficou assim, assustada de ver a minha filha ali Surpreendeu, junto. né? Surpreendeu de ver ela junto, tentando se comunicar. E o menininho saía de perto, ia pra lá, e deixava ela no vácuo, e ela ia atrás e ficava ali. Não, toma cuidado, não machucar. Perfeito. Isso é inclusão, né? Isso é inclusão. Sabe, assim, eu fiquei assim... Isso é trabalhar a inclusão, sabe? Lidar com as diferenças, com a deficiência, com o déficit que o outro tem, tentar interagir e ajudar na adaptação no ambiente, né? E eu acho que essa mãe, com certeza, deve ter recebido a orientação de um profissional que falou, não, leva mesmo, deixa passear, deixa fazer alguma coisa, mas cuida, você tem que olhar, né? Com certeza, pra não se machucar. Mas assim, né? Isso que é interessante, né? Não adianta você pegar e esconder, não deixar sair. Com certeza. Até porque você falou agora aqui, eu achei muito importante o que você falou. Uma hora ou outra, nós não somos eternos, né? E vamos partir. Essa, Emanuel, é a angústia que eu mais recebo né, no consultório, na clínica, né? É a preocupação com o futuro. E o que será do futuro do meu filho? Porque a gente, com os filhos normais, vamos dizer assim, a gente prepara o nosso filho pra isso. Olha, filho, você tem que aprender isso, aquilo. A gente não ensina as habilidades para que os nossos filhos se adaptem ao mundo? Sim. A gente não prepara para o mundo? Como que você vai preparar e adaptar uma criança autista nível 2, 3 para o mundo? Nível 1, sim, você consegue fazer. Certo. Mas nível 2, nível 3, como que você adapta para conviver em sociedade, para produzir, para sobreviver? Você não adapta. E quando esse pai e essa mãe partir? O que será dessa criança, desse adulto, né? Já um adulto. O que será dele? Por isso que é importante, você que está aí nos acompanhando, que tem o seu filho, já tem um diagnóstico que fala, né? Um diagnóstico, não esconde não deixa de sair, né? Tenta ensinar, procura profissional. Isso. Né? Não faz isso, né? Deixa socializar, tenta socializar, eu sei que é difícil. Procura rede de apoio, conversa com outras famílias, tem muitas pessoas que vivem essa mesma realidade. Como que você, Manuel, na sua situação, como que você está lidando com isso? Olha, aqui a gente está fazendo assim. Poxa, eu vou tentar então aqui também para ver se dá certo, sabe? É ir tendo essa troca, sabe? Essa comunicar a angústia, dividir os problemas, as situações difíceis e tentar construir maneiras de facilitar, de melhorar a situação, né? Que legal, Walter. Eu fico muito feliz, né, de você ter vindo aqui, a gente ter falado sobre esse assunto. Sim. Eu senti de falar sobre esse assunto. Eu queria ter falado desse assunto na semana, o mês do autismo lá, né, que tem um mês, né? Mas eu não consegui me preparar para isso. Mas é válido agora. Com certeza. Vai ficar gravado isso aqui, se o ano que vem acontecer. Eu faço igual os outros cortes, sei lá. Eu soltei os cortes depois de 2 anos, soltei os cortes lá. A gente vai ter alguns cortes aqui. Mas assim, eu quero abrir um parênteses agora, talvez já encerramos esse assunto, mas talvez seja associado ao mesmo assunto. A gente vem de um tempo, Walter, onde um pouquinho sobre o bullying. Sim. Um tempo onde a gente vem, onde a gente ia pra escola e às vezes tinha as piadinhas, né? A cabecinha, o quatro olho, o narizudo, o pesudo, o molecado. E parece que a gente absorvia isso com tanta facilidade, né, cara? A gente absorvia. E hoje você percebe que hoje nas escolas, hoje, as crianças nossas, elas sofrem com isso. Você fala uma piadinha, um negócio, parece que é tão doloroso, né? E por mais que você ensine, como que o mundo deu uma virada assim, tão assim, né? Sim. Parece que as crianças se tornaram tão mais sensíveis a essas coisas, né? Antigamente a gente falava, assim, algumas coisas que hoje, se você falar... Mas eu acho que antes, Emanuel, a gente não falava muito sobre isso, sabe? A gente não comunicava tanto as nossas emoções, entendeu? As nossas dificuldades. A gente não tinha esse costume. Como hoje a gente tem esse espaço mais de fala, de escuta, de socialização. E outra, isso virou política pública. Hoje nós temos combate ao bullying. Hoje nós somos estimulados a falar sobre isso. A gente achar, por exemplo, tentar normalizar o bullying, né? É porque a gente desconhece as consequências dele, sabe? Por exemplo, quantos adultos hoje, da idade nossa, não têm autoestima baixa, não se envolvem em relacionamentos precários, tóxicos, abusivos, ou se envolvem com drogas, ou estão em situações que denotam autoestima muito baixa. Eu acho que pelo bullying do passado. Eu acho que isso também varia de pessoa. Tem pessoas que absorvem com facilidade, tem pessoas que absorvem. Por exemplo, vou citar um caso meu.
Eu vou me expor aqui. Sim. Rapaz, eu tinha mais de 10, 20 apelidos e eu nunca liguei pra isso. Sim, Eu sempre sobrevivi a isso. Eu sobrevivia ouvindo. Só que eu sempre sobrevivi. Mas lógico, naquela época eu também via alguns meninos que sofriam com isso. Né? Talvez eu acho que não. Sim. Né? É que eu que tô na clínica, e eu tô ali atendendo aquele adulto, por exemplo, né, que há 20, 30 anos atrás foi uma criança ou um adolescente, né? Eu que recebo esse adulto e vejo como que ele formou a estrutura de personalidade dele ali, na sua autoestima, nas suas vivências, e me deparo com situações onde eu percebo que ele foi ridicularizado, não foi valorizado, sofreu por negligência dentro da família, a família não acolhia muito bem, não tinha um bom relacionamento. Eu vejo quanto isso deixa marcas. E isso reflete no estado atual dele, sabe? De não se garantir, de não ter autoconfiança, seja no emprego, no relacionamento, na vida social. E o quanto ele vai, muitas vezes, canalizar isso pra quê? Pra bebida, pra droga. Um transtorno, isso, né? Pro suicídio, num grau mais, né? Num grau mais profundo e caótico, para um suicídio. A gente vê quanto suicídio está crescendo, sabe? Muitos, a gente pode atribuir sim, muitas dessas pessoas que hoje cometem suicídio, lá atrás eram alvos de bullying. Foram alvos de bullying. Então, por isso que... por isso não, né? Só que como eu tenho o privilégio de poder entrar na intimidade das pessoas, de receber todo esse conteúdo, eu consigo detectar, sabe, o quanto o bullying é pernicioso. Em conhecimento de causa, você como, vamos dizer assim, né, um psicólogo, né, recebe, profissional, recebe até hoje isso daí, né, então... Sim, eu percebo. Realmente, então, gente, eu só falei aqui, eu devo comentar, né, com certeza, e é isso mesmo, então a gente tem que combater o bullying. Tem que combater o bullying, isso, né? Tem que falar sobre, tem que fazer campanha, não pode ficar aceitando, sabe, até porque... Se a gente não conseguir combater essa situação, como que a gente vai trabalhar a inclusão? Como que nós vamos receber um autista dentro de uma escola, tendo um comportamento diferente da maioria? Imagina a situação, né? Então, professores, alunos, todos, sociedade de forma geral. Sociedade, isso, na escola ali em si, né? Tem que combater. Se viu alguém falar sobre, mas a menina é 4 olhos, a menina é não sei o quê, a menina é... Tem que chamar a atenção, não pode deixar passar, né? Não pode deixar passar. Então, professores, vocês estão ouvindo isso daqui? Ajuda a gente aí, né? Ajuda aí nossos filhos na escola, vocês que são profissionais excelentíssimos, parabéns pra você, porque estão lá na escola, né? Se você falou agora, são heróis, porque uma sala de 40 alunos, muito difícil, às vezes com um professor ali dentro só, né? E às vezes, então, talvez o preparo, o aumento do quadro de funcionário, né? Capacitação. A capacitação do profissional para lidar com isso, né? Isso é importantíssimo. Então, gente, mais uma vez, agora encerrando mesmo, né? Isso, Walter, muito obrigado pela sua presença aqui, né? Por você ter aceitado nosso convite, ter estado conosco aqui, abordando esses assuntos. Preparamos um roteiro bem técnico, né? Sim. E preparado exclusivamente por ele. Eu falei, Walter, prepara lá pra gente lá, porque ele é um profissional, gente. Então não dá pra falar besteira aqui. Tem que saber o que fala, né? Eu arrisquei umas coisas com ele aqui, arrisquei falar com ele umas coisas aqui. Mas assim, faz parte. Tinha que esticar esse bate-papo. Eu não quis levar para um lado mais técnico ali. Não, é pro povo. Eu acredito que já conseguimos explorar bastante alguns assuntos, né? De maneira simples sendo falada aqui. Sim. Né? E se você precisar de um psicólogo, né? Com certeza o Walter tem a clínica aqui em Bernardino. Você procura ele lá, né? Conversa com ele. Você atende pelo SUS lá no Óleo agora que você atende, lá né? no Óleo, isso. Agora não, né? Já Serviço público há 10 anos, né? Há 10 anos no Óleo. E é um excelente profissional, com certeza as pessoas falam muito bem dele, né? Se precisar de um psicólogo, você procura a clínica dele, que é aqui em Bernardino de Campos. Tá bom, Walter? Mais algumas palavras a ser ditas? Isso, eu agradeço mais uma vez, Emanuel, pelo espaço. Para mim é uma satisfação enorme estar trazendo um pouquinho de informação a respeito do autismo. Não é, né? Gosto de deixar claro o seguinte, não é uma demanda exclusiva que eu estou trabalhando, tá? Eu trabalho muito com as famílias. As crianças com autismo, elas devem procurar um tratamento que é análise do comportamento aplicada, a ABA, tá? O qual eu não trabalho com a ABA, eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental. Sim. Tá? O que eu trouxe aqui foi mais informações gerais, um pouco da experiência que eu vivencio, né?
Eu trabalho mais com os pais, né? Com orientação aos pais, acolhimento e direcionamento nesse âmbito, né? E vir aqui falar sobre isso, principalmente nesse momento em que se cresce tanto o diagnóstico, né? Nós temos um índice que está, né, muito alto, é um serviço, eu vejo muito relevante para a sociedade, sabe? Então, para mim é uma satisfação enorme estar podendo ofertar, podendo levar isso para a população, né? Principalmente para a população muitas vezes que não tem condição de pagar um tratamento, de procurar um profissional a nível, né, particular, privado, né? Então agradeço muito essa oportunidade e mais uma vez está aqui, né? Sempre me coloco à disposição. Muito obrigado. Se precisar da minha presença aqui, eu estarei aqui, tá? Então agradeço muito aí a participação, Emanuel. Os profissionais são muito importantes. Eu vim aqui a gente esclarecer alguns assuntos. Eu acho que é muito bom, né? Obrigado por aqueles profissionais que já passaram por aqui. E quando tiver algum assunto que eu preciso de um psicólogo para falar, eu vou convidar você para você vir aqui de novo. Sempre à disposição. É muito bom. Caso você queira, né? Sim, com certeza. Eu convido, caso você queira. Sim. Gente, um abraço, então, me ajuda aí, inscreve no canal, preciso da sua ajuda, do canal do Podcast BC. A gente começou um outro projeto aí, mas não tem nada a ver com esse. O Podcast BC, ele é aberto para todos os públicos, todos os assuntos, né? Um abraço para vocês, olha, você vai levar essas 4 aqui, é sua, hein? Agradeço o Diogo, um abraço pro Diogo Ficos aí, muito obrigado aí pelo presente. Apresentasse para ele. Gente, um abraço. Obrigado, Reinaldo José Cílio, pelo seu apoio, viu? Cílio Construções. Não esquece, não. Se quer construir, reformar, financiar, é com o Reinaldo José Cílio. Um abraço para todos vocês e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau! Podcast.